A palavra de Deus hoje, ela é uma palavra de pai. Quando eu falo que ela é uma palavra de pai, é no sentido de uma palavra firme, que nos educa e deveria até fazer o nosso coração tremer mesmo, nos atemorizar um pouco. A palavra ela é forte, mas necessária, porque o pai, ele não só ama com carinho, o pai precisa educar, formar, dizer sim, dizer não na hora certa, mas nunca perder a caridade. Então é bonito como Jesus começa esse discurso duro, dizendo, naquele tempo, diz a palavra, disse Jesus, não tenhais medo, pequenino rebanho. Olha o carinho de Cristo quando chama dessa maneira, não é? Pequenino rebanho, não tenhais medo, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Quando ele começa essa palavra, ele já está dizendo que aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai pedir, não é algo que deve nos deixar com medo. É algo que deve nos alinhar na direção da vontade de Deus. O Senhor nos fez seus filhos. O Senhor não é pai de todos os que foram criados. E às vezes a gente não entende isso e fica atrapalhado e confunde as coisas. Então a gente não dá valor ao que significa ser filho de Deus, filha de Deus. É quando a gente tem clareza do que isso significa que você começa a dar valor. Pois todos, assim como os animais, assim como as plantas, assim como as águas, nós viemos da vontade de Deus, nosso Criador. Mas Deus não é pai de tudo isso, Ele é o Criador de todas as coisas. Da mesma maneira como um oleiro que faz um vaso de barro, ele é criador daquele vaso de barro, daquela obra. Mas ele não chama aquele vaso de filho, ele é o Criador. Da mesma maneira, você precisa então entender que nós nascemos criaturas de Deus. Viemos da vontade de Deus, de um Deus que pode do barro tirar homens e mulheres. Mas a palavra nos ensina que é por causa de Jesus, o único Filho unigênito, por causa de Cristo que assumiu a nossa carne, pela vontade desse mesmo Pai, Cristo nos ensina a chamá-lo de Pai. Em Cristo nós nos tornamos filhos adotivos. E uma das coisas mais lindas em ser um filho adotivo é saber que aquele pai escolheu você. Então Deus se torna nosso pai quando nós aceitamos este convite a sermos seus filhos. Deus quer ser nosso pai e no batismo isso acontece. E no batismo de simples criaturas nós recebemos o Espírito Santo. E a partir desta hora santa, nós vamos sendo formados como filhos e filhas deste Pai. Que não é como no Antigo Testamento, muitos pensavam, um pai cruel, um pai duro. Não, um pai que Jesus revelou, porque Jesus mesmo disse que só Ele viu o Pai. Por isso só Ele é quem realmente pode revelá-lo. Ele é um pai misericordioso, Ele é um pai bondoso, Ele é um pai que quer filhos livres. Então, Ele deixa você, enquanto filho, escolher. Se você quer caminhar debaixo da bênção deste pai, ou se você vai seguir seu próprio caminho como aquele filho pródigo. Mas saiba que tem consequências. E se a tua escolha é seguir um caminho contrário a deste pai, Ele vai deixar você ir. Um dia você pode até voltar arrependido, mas aquele caminho escolhido você vai traçar sozinho. Vai passar pelas consequências disto. Não é a vontade do Pai. Agora nós nos tornamos filhos em Cristo, nos tornamos filhos no Filho. E a segunda leitura nos recorda isso, pois ela diz, já no final, recordando Abraão e Isaque, nos recorda primeiro a fé. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera.
a convicção daquilo que ainda não se vê. E é pela fé que nós cremos que fomos feitos filhos de Deus. É pela fé que nós cremos naquilo que ainda não vemos, a nossa plena glória, o reino dos céus que nós já começamos a vislumbrar na terra, mas que há de vir. E tudo isso só foi possível porque recorda Paulo de Abraão, que é um símbolo do que iria acontecer em Jesus. Porque em Isaque, filho de Abraão, uma descendência levará o teu nome, disse Deus a Abraão. Abraão foi o depositário da fé. Posto à prova, ofereceu Isaque. Sacrificaria o seu filho único. Mas em Isaque uma descendência levaria o seu nome. E tudo isso a própria palavra diz, o que é também um símbolo. Abraão é símbolo daquilo que Deus, nosso Pai, iria fazer para nos resgatar e nos fazer seus filhos. Isaque ia ser ofertado sobre o altar, mas Deus o impediu, não foi necessário. Mas nós só fomos feitos filhos porque Deus enviou o seu Filho unigênito e este foi sacrificado. Este pagou o preço dos nossos pecados. Esse nos resgatou. E não sei a você, a mim me toca quando a segunda leitura disse que Deus não se envergonha deles ao ser chamado seu Deus, ao ser chamado o seu Pai. Me toca essa palavra que Deus não se envergonha, por quê? Porque o Senhor elegeu a nós, barro, que recebeu um sopro de vida, a nós frágeis, pequenos, miseráveis, que Jeremias chama de vermes. Jeremias diz que nós somos o vermezinho de Jacó. Vermezinho comparado à grandeza de Deus. E ele decide ser nosso Pai. E a palavra diz, ele não se envergonha daqueles que lhe chamam de Deus, os seus filhos. Pois, talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus, teríamos vergonha. Pois imagina um filho que dá muito trabalho. Eu sei que às vezes tem algum pai e mãe aqui que tem filho que é desse jeito. Dá muito trabalho, não obedece, não vai à igreja, não está no caminho do Senhor, anda com gente que não devia andar, já fez besteira, você já foi tirar bêbado por aí, você já foi tirar da bocada por aí, você já foi tirar da delegacia. E esse filho já fez tanta coisa errada que dá até vergonha. Eu comparo nós que estamos aqui a esse tipo de filho. Porque se você contabilizar na tua história quantas vezes você já fez besteira, quantas vezes você já errou, quantas vezes você já confessou, quantas vezes você caiu de novo, sabe, aquele filho que precisa sempre estar no pé, sou eu e você. Sou eu e você. E aí me toca quando a palavra diz isso. Deus não se envergonha deles. A palavra se atualiza hoje sobre nós, ao ser chamado seu Deus. Porque nós somos esses filhos adotados, escolhidos por Ele e resgatados em Jesus Cristo. A segunda leitura nos lembra: os piedosos filhos dos bons oferecem sacrifício secretamente. Os piedosos filhos dos bons. O que é um bom na Bíblia? O que é uma pessoa na Bíblia boa? É aquele que faz a vontade de Deus. Os piedosos filhos oferecem sacrifícios. O que nós estamos aqui para fazer? Oferecer o sacrifício de Cristo no altar ao Pai. Nós somos este povo que continua, como disse a palavra. De acordo, eles fizeram um pacto, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Vou traduzir e atualizar para você essa palavra. Nós, os filhos,
Estamos aqui como filhos desse Pai para lhe oferecer a maior adoração, o sacrifício de Cristo no altar. Mas disse a palavra que esses filhos bons, eles tinham um pacto. Que pacto é esse? Participar dos mesmos bens e dos mesmos perigos, enquanto entoavam os cânticos de seus pais. Nós estamos aqui não porque a fé nasceu conosco, nós herdamos de nossos pais. Nós herdamos de nossos pais naturais, herdamos de nossos avós, herdamos até chegar lá nos pais da fé, os apóstolos, os profetas. Nós herdamos a fé. E como os nossos pais, estamos aqui para oferecer o sacrifício, para cantar como eles cantavam a Deus. Ou seja, nós estamos aqui por uma herança que recebemos, a herança da fé, aquela que a traça não come, aquela que é o bem maior, o tesouro mais precioso, cantando e oferecendo o sacrifício, e devemos assim continuar, fazendo também deste ato um pacto, de que vamos participar dos bens desse reino do Pai do céu, mas também dos seus perigos. Porque participar desta família deve ser para nós viver as alegrias dessa família, mas também viver os sofrimentos desta família. Viver as alegrias de Deus e viver também os sofrimentos que a igreja passa, pelas perseguições que enfrenta, pelos cristãos que no Oriente Médio e na região, especialmente ali da África, até hoje estão sendo assassinados por serem cristãos e participarem de uma missa, por terem uma Bíblia dentro de casa. Mas também nós aqui, que cada vez mais, como igreja, enfrentamos perseguição, às vezes política, às vezes por alguns grupos sociais que se levantam contra a igreja, que se levantam contra os nossos valores. Mas nós não devemos nos omitir. Participamos das mesmas alegrias e participamos dos mesmos sofrimentos, porque comungamos do corpo de Cristo. Então isso deve fortalecer a nossa vontade e a nossa fé, de sermos homens e mulheres de Deus, que esperam, como disse o Evangelho, a vinda do seu Senhor. A vinda, porque não sabemos, Jesus diz uma parábola, que é como um patrão que foi para uma festa de casamento, e os seus servos não sabem a hora que ele vai chegar, então eles ficam de prontidão, a qualquer hora ele pode vir. Eles não sabem se vai voltar hoje, se ele vai passar dias, mas eles estão preparados para receber. Afinal, naquele tempo não tinha WhatsApp para mandar uma mensagem que estava chegando, não tinha telefone, então os servos tinham que ficar de prontidão. Os rins cingidos, ou seja, amarrados, como com um cinto ou uma corda, é sinal de prontidão para servir, de prontidão para trabalhar, de prontidão para algo realizar. Estamos à espera de Jesus que volta. E também não sabemos quando o inimigo, como um ladrão, há de chegar na busca de roubar, na busca de roubar não o dinheiro, não as coisas materiais, mas a nossa salvação. Isso é a ação dos demônios, de Satanás e seus demônios, arrancar a salvação dos filhos de Deus. E ele está conseguindo, porque tem muita gente ainda que está perdida. Agora nós devemos nos levantar como família, como uma família que vive este projeto do Pai. E eu quero abrir agora um grande parêntese para falar aos pais que aqui estão. Quem é pai que está aqui? Aos pais. Quantos pais? Porque domingo passado a gente falava do padre, que é pai espiritual, mas hoje eu preciso falar de uma outra paternidade, a paternidade natural, é essa que Deus concedeu a vocês. Primeiro é preciso recordar que todo pai tem a missão de ser um espelho do próprio Deus na vida de seu filho. Cada pai, cada homem que está aqui, Dia das Mães eu falei para as mulheres,
Mas cada homem que está aqui, cada pai, você tem a missão de ser o cuidado de Deus na vida da sua família, o amor de Deus na vida da sua família, a segurança de Deus na vida da sua família. Pois é olhando para você que ele vai aprender também a chamar a Deus de Pai e entender o que é Pai. Quando eu digo isso, eu quero primeiro recordar que cada pai que está aqui, você vive uma graça que é divina. Porque é assim que Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Quando um filho, uma criança, chama você de pai, de papai, algo que um cachorro nunca vai fazer, porque a cultura do mundo de hoje está afetando os jovens que não querem sequer mais ter filhos, querem ter um cachorro, porque diz que filho dá trabalho. A nós isso não cabe, nós não cremos assim. Nós olhamos e vemos quão divino é ser chamado de pai. Quando uma criança que está aprendendo a falar, chama você de pai, de papai, você está vivendo algo divino, algo que você vive a cada vez que chama Deus de pai, porque Ele é o modelo de pai. E quando eu falo que Ele é o modelo de pai, eu já quero quebrar aqui toda corrente, né, hereditária do discurso que diz que você não é um bom pai porque você não teve um bom pai, que você não sabe ser carinhoso porque você não teve um pai carinhoso, que você não é um bom marido porque você não teve um exemplo de pai que era um bom esposo, que você não... Porque isso não pode definir quem você é. Os erros do seu pai não pode definir o tipo de pai que você é hoje. Então, se faltou, homem, esse modelo para você, olhe para Deus. Aprenda de Deus o que é ser pai. Aprenda de Deus o que é dar a vida pelos seus filhos. Aprenda de Deus o que é cuidar de sua esposa. Aprenda de Deus o que é ser honrado. Aprenda de Deus o que é dizer sim, o que quer dizer não na hora certa. E que você tem uma missão e um papel muito importante. Pois assim como disse a primeira leitura, que nós estamos aqui cantando os cânticos de nossos pais, o que os teus filhos vão falar de você? O que os teus filhos vão cantar que aprenderam a cantar a Deus com você? Porque existem homens que serão recordados por coisas boas. Existem homens que serão recordados por coisas ruins. Existem pais que serão recordados por serem violentos. Existem pais que serão recordados por serem ausentes. Existem pais que serão recordados pelo tanto que bebiam, pelo tanto que envergonhavam a sua casa. Mas existem pais que serão lembrados por serem honrados, trabalhadores, amorosos, na medida que cabe a um pai ser amoroso. Porque a maneira que uma mãe ama é diferente da maneira como um pai ama. Cada um tem uma missão. Essa história aí é tudo igual, não é verdade. O homem tem uma missão e a mulher tem uma missão. O pai tem uma missão, a mãe tem uma missão. Que me faz recordar de uma psicóloga que eu gosto muito, acompanho às vezes na rede, ela falando exatamente de família, do papel do homem e da mulher, do pai e da mãe. Nós estamos numa sociedade que está necessitada tanto de pai. Tem um monte de mãe, mas pai... Muito homem que precisa redescobrir o que é ser pai. E ela dizia, recordando das diferenças, algo tão simples, mas que é tão significativo. Ela lembrava de uma vez que ela foi no parque aquático com a família. E a criança pediu para ela que ela queria subir no tobogã mais alto e descer. Sabe aquele insano, né? Que dá medo. Eu desci uma vez na vida só, nunca mais. E a mamãe falou o quê? Não, você é louco. O pai olhou e falou o quê? Eu aposto com você se você tem coragem de descer. A mãe olhou e falou, você está louco? E o que o pai disse para aquela mãe? Eu preciso que ele aprenda a perder o medo das coisas, a perder o medo da vida,
ele tem que virar um homem de coragem. Percebe claramente aqui a função de um e a função do outro? A mãe protege, a mãe toma, e o pai tem essa missão de jogar para a vida, de jogar para fora, de tirar às vezes do colo da mãe. E cada um precisa viver esta missão. Mulheres, ajudem seus maridos que estão escutando isso a serem pais, porque tem mulher tão castradora que não deixa o marido ser homem, que não deixa o pai ser pai, tira toda a autoridade. Espero que não seja o seu caso, mas sabe aquela casa onde o filho chega para você, papai, e fala assim: pai, posso isso? E a sua resposta é sempre: fala com a tua mãe, porque você não tem autoridade. E sabe, mulher, às vezes esse pai não tem porque você não deixou ele ter, porque você castra a autoridade desse pai, e ele tem que ser pai. Depois reclama que tudo quem tem que fazer é você, mulher. Aprenda uma coisa, mulheres que estão aqui. Essa ideia de que você tem que ser homem e mulher, que você tem que ser o pai e a mãe da casa, é uma mentira. Você não precisa ser o pai e a mãe da casa. E às vezes o seu marido vai entender isso. Isso é uma mentira, porque primeiro, você nunca vai conseguir. Segundo, porque ser mãe já é muita coisa. Já é muito. Seja uma boa mãe. Ser mãe já é muita coisa. E se falta um pai, às vezes é um vô que vai assumir esse lugar. Mas traga para perto, porque esse mundo está precisando de pais. E que você, homem que não é pai, se levante hoje com essa palavra, com o desejo de se tornar um pai honrado e recordado pelo seu filho, pela sua filha, não apenas porque você era um homem trabalhador. Isso é algo bom. Mas a nível espiritual, como é que você vai ser lembrado pelos seus filhos? Porque não tem uma recordação maior de um filho do que aquela que diz: o meu pai era um homem de Deus. Você, homem que está aqui, não pode se contentar com seu filho dizer: ai, meu pai era um trabalhador, não deixava faltar nada em casa. Glória a Deus, não é para deixar mesmo não. Mas nada é maior do que o seu filho recordar de você dizendo assim: o meu pai era um homem de Deus. Meu pai servia na igreja, meu pai não faltava a Santa Missa, meu pai ele orava, meu pai rezava o texto, meu pai lia a palavra de Deus, meu pai conhecia Deus. Porque se você morrer e o seu filho não tiver a graça de dizer: o meu pai era um homem de Deus, eu quero dizer para você, você pode ter sido até um bom homem, mas como cristão, você fracassou. Seu pai, ou melhor, seus filhos precisam aprender de você, homem, o que é ser homem de Deus. Pede a Deus hoje esta graça. Seus filhos, talvez alguns já estão por aí pela vida e você não sabe o que fazer, porque eles não cresceram na igreja. Reze por eles então. Corra contra o tempo, para ver se consegue salvá-los, para ver se consegue investir, nem que seja nos netos, para trazê-los de volta, para que eles pertençam a este grupo dos filhos e filhas de Deus. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar. Eu quero terminar com esta frase do Evangelho de hoje, para você, homem, para você, pai. Sejam como homens que estão esperando Jesus Cristo voltar, que vivem assim com a sua família, que cuidam, que protegem a sua família, que vivem os benefícios de serem filhos de Deus e também os sofrimentos e as dores, porque você, por ser um homem de Deus, não pode fazer tudo o que um homem do mundo faz. Você, por ser um homem de Deus, não pode viver as desordens que o homem do mundo vive. Você precisa viver como homem honrado e como filho de Deus. Que nesse domingo nós possamos reaprender isso e, chamando a Deus de Pai, aprender o que isso significa. Termino recordando, eu sei que muitos aqui não tiveram um bom modelo de pai,
não tiveram um pai exemplar, reze pela salvação do seu pai, inclusive pela alma dele, caso ele já tenha partido. Pois talvez ele precise hoje do teu perdão para sair do purgatório, da tua oração para sair do purgatório, pelos erros que ele cometeu, caso esteja no purgatório. Outros têm a alegria de terem tido pais. Olha que coisa mais linda do mundo. Quando o teu pai foi um homem de Deus, aquele que eu quero que você se torne, na hora que você morrer, seus filhos têm a certeza no coração: meu pai está com Deus. Tem coisa mais preciosa do que isso? Agora, quando você não foi um homem de Deus, a gente sente, porque a família vem desesperada atrás do padre, para ver se a oração do padre traz um pouco de esperança. Sabe por quê? Porque no coração eles têm dúvida se você foi para o céu. Isso é triste. Seja um homem de Deus, que na hora da tua morte, teus filhos não tenham dúvida, mas eles digam: meu pai está no céu, o meu pai foi para o céu. Aprenda então de Deus Pai, a ser assim. Peçamos hoje nós, homens, esta graça, e que cada vez mais se levantem aqui da igreja pais para esta nova geração aí fora, que está necessitada de pais de verdade, de homens de verdade. No instante de silêncio, faça a tua prece a Deus, especialmente você, homem. Você, mulher, reze pelo seu homem, ou reze pelo seu pai, reze pelos seus filhos para que se tornem assim. Mas você que é homem, consagra o teu coração a Deus nessa hora.